Na cidade de Chipre, há cerca de 300 anos antes de Cristo, morava um próspero comerciante chamado Zenon. Durante uma viagem da Fenícia para Tiro, seu navio afundou, levando consigo toda a sua carga. Esse evento desastroso estava totalmente fora do controle de Zenon ou de qualquer outra pessoa. Esse homem rico se tornou repentinamente pobre, num instante. Imagine se você estivesse nessa situação. Como você reagiria? Ficaria com raiva, triste ou sentiria que a vida enganou você? Para a maioria de nós, essas reações seriam normais, mas não para Zenon, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança pode durar uma eternidade, e uma pequena reformulação da sua mente pode resultar em mudanças maiores e mais impactantes no futuro. A essência do estoicismo é a aceitação e a indiferença. Após estudar as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenon criou e ensinou o estoicismo. Segundo ele, embora não tenhamos controle total sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta. Devemos usar esse controle com eficácia. Em vez de chorar o leite derramado, ou no caso de Zenon, os produtos perdidos e afogados, ele se concentrou em manter a compostura diante da situação, se mantendo calmo e neutro. Hoje em dia, as pessoas tendem a ver os estoicos como indivíduos inabaláveis, que raramente perdem tempo com emoções extremas, com acessos de raiva ou crises de ansiedade. No entanto, a ideia original por trás do estoicismo era muito mais profunda. Não era apenas uma descrição de pessoas sem emoções, mas sim uma maneira de ver, escrever e entender o mundo. Era um estilo de vida que durou séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações atuais da mesma forma como foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar emoções negativas e experiências negativas, transformando elas em pensamentos que proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e todos no mundo têm experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes sobre as coisas. Os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em locais públicos, e sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar a todos, e não fazia sentido esconder esse conhecimento. Como resultado, pessoas de todas as classes sociais, desde escravos até imperadores, puderam aprender e se tornar estoicos, e muitos fizeram isso. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, que foi um escravo que se tornou filósofo, Marco Aurélio, que era o imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiram, e Sêneca, que era um estadista de renome. Os primeiros estoicos praticavam e pregavam a eliminação de todas as formas de segregação e lideravam a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Na época em que o estoicismo foi fundado, as mulheres não tinham permissão para seguir a filosofia, mas os estoicos discordavam completamente dessa ideia. Rufus, professor de Epicteto, certa vez afirmou: não são apenas os homens que possuem ânsia e uma inclinação natural para a virtude, mas também as mulheres. As mulheres ficam satisfeitas tanto quanto os homens com as ações nobres e justas e rejeitam o oposto dessas ações. Portanto, é apropriado que os homens busquem examinar como podem viver, ou seja, praticar a filosofia, mas não as mulheres? Mesmo em época em que não era popular, as mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e se tornarem estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como estilo de vida em um mundo cheio de acontecimentos inesperados que podem atrapalhar nossas emoções? Na verdade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem. Por exemplo, a chuva, que é algo bom, ajuda a regar nossas plantas, fornece a água e mantém a temperatura fresca e úmida. No entanto, quando somos pegos desprevenidos por uma nuvem escura e sem guarda-chuva, quase nunca isso é uma boa experiência. Mas por que não começamos a chorar quando começa a chover? Isso porque, embora a situação esteja ruim, aprendemos a esperar a chuva passar. É algo inevitável, não podemos controlar o clima, e embora seja chato, sabemos que a chuva passa e o sol volta. O estoicismo nos ensina que da mesma forma devemos esperar que tudo de ruim possa acontecer, aconteça. Devemos imaginar o pior resultado e ficar contentes sabendo que isso pode acontecer. Um dos exercícios estoicos conhecidos como desconforto voluntário
tem como objetivo aumentar os sentimentos de gratidão. Esses exercícios ajudam a entender que não importa o quão difícil seja, ainda sobrevivemos e potencialmente prosperamos se nossa mentalidade estiver correta. Ao suportarmos essa situação desconfortável, preparamos indiretamente nossa mente para futuras adversidades. Na condição atual do mundo, onde os anúncios são constantemente impostos a nós somos levados a acreditar que se não tivermos a próxima melhor coisa, o melhor lançamento ou uma aparência específica, nós somos infelizes. Agora, mais do que nunca, crescemos, aprendemos coisas em casa, na escola e observamos o mundo por nós mesmos. O fato é que muitas vezes essas 3 fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. A realidade é que, ao internalizar todo esse conhecimento, a gente pode inconscientemente estabelecer expectativas irreais para a nossa vida, o que nos deixa desapontado e insatisfeitos. No final das contas, esse não é um modo adequado de viver. Em vez disso, deveríamos nos concentrar em melhorar nós mesmos, por nós mesmos. Devemos realizar coisas por nossa própria motivação e apenas por esse motivo. Quando a gente inclui qualquer esperança externa ou apego secundário às ações que nós realizamos, sempre acabaremos desapontados. Na maioria das vezes, tentamos preencher esse vazio com coisas externas, como gastar nosso dinheiro com coisas luxuosas, ter uma casa, um carro, ou até mesmo começar uma família. Pode parecer um exagero, mas muitas vezes fazemos todas essas coisas pelo seu valor externo, e não pelo valor interno. Mas o estoicismo nos ensina que se abordarmos a vida dessa maneira, estaremos colocando nossa felicidade nas mãos de forças externas, e isso sempre vai nos conduzir à falha. Carros sempre quebram, desastres naturais podem varrer cidades inteiras e as taxas de divórcios continuam aumentando a cada ano. Mesmo as coisas gratuitas da vida têm um custo no espaço físico e mental. Devemos optar por colocar nossa felicidade e nosso valor intrínseco como seres humanos, e não em coisas que possuímos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos nos esforçar para manter a calma independentemente do que a vida nos apresente. Porque no final das contas, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos total controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor não a partir de coisas que não podemos controlar, mas a partir das coisas nas quais podemos nos esforçar para alcançar. Ter objetivos e buscar alcançá-los é uma característica louvável, mas desestabilizar-se quando as coisas não acontecem como desejamos é inútil do ponto de vista estoico. Fazer vídeos aqui no YouTube é muito mais fácil do que ser o imperador romano, mas às vezes também pode ser um desafio. Primeiro, você precisa formar uma ideia, o que leva muito tempo. Depois, pesquisar essa ideia, descartar se ela não for tão boa assim, começar tudo de novo, fazer um roteiro para um vídeo, criar um vídeo, editar, criar uma miniatura, o título e tudo mais. Antes de clicar em enviar, tudo depende de você. No entanto, quando você clica no botão de enviar, o poder muda para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de um canal aqui no YouTube ou de uma conta no Instagram em quantas visualizações, inscritos ou seguidores esse meio possui, métricas que estão na sua maioria fora do seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve julgar o seu sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você dedica, e não no resultado das suas esperanças externas. Confiar no processo e ver as coisas com menos importância externa pode nos libertar das amarras sociais que muitas vezes colocamos em nós mesmos. O exemplo do indivíduo que trabalhou arduamente e esperava uma promoção, mas não recebeu, pode ilustrar bem esse ponto. Em vez de se sentir mal e questionar suas habilidades, ele poderia valorizar o esforço e a qualidade do seu trabalho e continuar se empenhando para alcançar a promoção que ele deseja. Ao adotar a expectativa certa, ele poderia se sentir mais feliz no geral, mesmo que o resultado tivesse sido adiado. Uma mentalidade estoica busca valorizar o que está dentro do nosso controle, em vez de se fixar nos fatores externos sobre os quais não temos controle. As 4 principais virtudes estoicas são a sabedoria, a coragem, o autodomínio e a justiça.
A sabedoria envolve a capacidade de separar o que é interno do que é externo e escolher nossa reação às circunstâncias. A coragem nos leva a persistir e resistir a esses desafios. O autodomínio ou a moderação nos ensina a fazer mais com menos e ser mais concisos nas nossas decisões. E a justiça é considerada a mais importante de todas as virtudes, pois nos instrui a não causar danos a outras pessoas e a sempre buscar o bem coletivo. Nelson Mandela, um dos líderes mais famosos da África do Sul, praticou valores estoicos ao buscar a reconciliação e a reconstrução em vez de buscar vingança, quando ele foi libertado da prisão após anos de luta contra o apartheid. Ele aprendeu com as obras de Marco Aurélio, um imperador estoico romano, e aplicou esses princípios na sua vida. E até hoje, na medicina moderna, o estoicismo é usado em terapias como a terapia racional, emotiva, comportamental e a logoterapia. Essas abordagens ajudam os pacientes a identificar padrões de pensamentos negativos, desafiá-los com lógica e substituí-los por pensamentos mais saudáveis e produtivos. O estoicismo nos ajuda a enfrentar desafios emocionais e comportamentais, navegando por tempestades passadas e presentes em direção a uma vida mais calma e satisfatória. Reprogramar nossa vida, reprogramar nossa maneira de pensar e redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar é um processo contínuo. Ao praticar a autoestima e focar no que podemos controlar, podemos levar uma vida mais feliz e gratificante. É importante lembrar que tudo tem um fim e mesmo que a gente não alcance tudo que a gente espere, ao menos a gente vai encontrar paz sabendo que levamos uma vida muito boa. Se esse vídeo foi útil para você, eu peço que você, por favor, deixe um like aqui para que essa mensagem chegue a mais pessoas e considere se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, para ficar por dentro de outros vídeos interessantes assim como esse. Estou sempre reunindo artigos, vídeos, livros interessantes em vídeos que sejam práticos e fáceis de acompanhar, como esse aqui. Então se inscreve aí no canal, vai ser um prazer ter você comigo nessa jornada. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.